Salmo do dia. O Salmo 78 é um relato das obras de Deus e a infidelidade de Israel, destacando a necessidade de obedecer ao Senhor. Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pudessem em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhe de beber como grandes abismos. Fez sair fonte da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e a água correu dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e o furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas do céu, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes deram do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações, então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo, não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, por isso consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes muitas vezes desviou dele o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que era de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber.
Enviou entre ele enxames de moscas que o consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos corisgos. Lançou sobre eles o ardor de sua ira, furor, indignação e angústia, mandado maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou a sua alma da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas, e feriu todo o primogênito no Egito, premissas da sua força nas tendas de Cão. Mas fez com que seu povo saísse com ovelhas e os guiou pelo deserto como rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. E os trouxeram até ao termo do santuário, até o monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente com seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altos e moveram zelo com a sua imagem de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo, por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, com quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com vinho, e feriu seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou do aprisco das ovelhas, e os tirou do cuidado das que se chamam prestes, para apresentar a Jacó, seu povo, a Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos.